Qualquer dúvida, podem abrir o microfone e fiquem à vontade. Nas aulas anteriores, o professor Silvio cobriu um tema importante, acho que um dos temas mais importantes, que regula a atividade agrícola no campo e o uso das áreas, né, o uso do solo, que é o Código Florestal. Apesar do Código Florestal ser visto por muitos como uma dificuldade, né, ou um desafio para os agricultores atenderem, ele foi muito pioneiro, acho que o professor Silvio já abordou. Ele foi pioneiro porque na década de 60, né, e praticamente há mais de 50 anos atrás, ele trouxe uma preocupação, especialmente de conservação da floresta nativa, e que tinha um intuito muito grande, já desde aquela época, com a conservação, associada à conservação de água e à conservação de solos. O que está acontecendo agora em relação ao Código Florestal, e que acontece hoje no Brasil, né, há uma polarização de temas, ou um processo de radicalização de um tema, que poderia ser visto, especialmente no caso do Código Florestal, que ele poderia ser visto como uma oportunidade para a agricultura brasileira. Ao contrário da agricultura de qualquer outro país do mundo, é importante ressaltar que a agricultura brasileira ela tem estoques relevantes de carbono na paisagem. O que eu quero dizer? Não é só a floresta, ela tem um serviço, ela provê, essa agricultura brasileira, um serviço fundamental, que é a manutenção de carbono a partir dessas formações florestais, sejam elas nativas ou sejam florestas plantadas, especialmente hoje, com uma flexibilização do Código Florestal que permite, em alguns estados, que as reservas legais, que não são as áreas de preservação permanente, né, que vocês se lembram, o Código Florestal ele tem duas categorias de proteção e de conservação. As áreas de preservação permanentes, que são ao longo de cursos d'água, lagos e áreas íngremes, e as reservas legais. Em alguns estados já existe a flexibilização e a inclusão da reserva legal dentro das APPs, ou seja, a gente não teria que ter duas áreas distintas se você já tem áreas de preservação permanente e as reservas legais seriam em adição, ou seriam inseridas dentro do que você já tem como APPs, né, ou áreas de preservação permanente. E você poderia ter uma atividade produtiva dentro da reserva legal, ou seja, a atividade florestal, seja ela em monoespécies ou monocultivos, ou mesmo de sistemas agro-silvopastoris, e em alguns estados também com uma flexibilização da interpretação do Código Florestal na integração lavoura, pecuária e floresta, essa é mais uma possibilidade de a gente trazer a importância de você manter a floresta como cobertura vegetal e também como carbono dentro de uma propriedade agrícola. Então, se a gente olhar isso não como um passivo, mas como um ativo, e criar uma narrativa importante, que a agricultura brasileira ela é mais sustentável, ela tem um componente de serviço ambiental que nenhuma outra tem, o Código Florestal pode ser visto como uma vantagem competitiva e comparativa em relação às outras agriculturas dos outros países. Até aqui, alguma dúvida, alguma reflexão que vocês queiram fazer? Podem abrir o microfone, quem quiser falar, se sintam à vontade, ou se tiver alguma dúvida, alguma consideração em relação às aulas que foram ministradas pelo professor Silvio, eu estou à disposição. Então, vamos lá. A aula de hoje é baseada em estatísticas que foram retiradas de uma organização que engloba os maiores produtores de florestas, que a gente chama industriais do Brasil,
que é a indústria brasileira de árvores, chamada de IBA. Então, esse relatório é recente, é de 2019, e já está disponível para vocês. E aí vocês veem essas pequenas fotos, né? Vocês veem que você tem, lá em cima, na primeira foto, tem uma pessoa segurando um remédio. Na verdade, a celulose que é produzida no Brasil, ela também é utilizada na fabricação de celuloses especiais utilizadas em fármacos. Ou a gente usa isso para fraldas, absorventes, a gente usa para produção de pisos, para produção de embalagens, para produção de matérias-primas que são utilizadas na construção civil. Então, a gente vai falar um pouquinho sobre essa cadeia de produção florestal. Essa cadeia, ela é sintetizada nessa figura que eu montei. Se vocês olharem o relatório do IBA, aí vocês têm uma figura de vários potenciais usos da biomassa florestal. No lado esquerdo de vocês, você tem os fatores de produção, que é terra, mão de obra, mudas, equipamentos, e do lado direito da tela de vocês, olhando na tela, você tem todos os consumos ou os potenciais consumos finais dessa madeira, seja para siderurgia, para gráfica, embalagens, higiene pessoal, que a gente já falou, área têxtil, para uso no agronegócio, especialmente como biomassa para secagem de grãos ou aquecimento ou produção de vapor. A gente tem praticamente toda a região aqui de Rio Claro, Piracicaba, Porto Ferreira, onde a gente tem um polo muito importante de cerâmica, e quem anda aqui na região já viu, a gente tem aqui talvez o polo mais importante brasileiro de cerâmica. Cerâmica e hoje porcelanatos. Existe uma grande dependência desse polo de cerâmica de biomassa florestal que usa madeira para geração de vapor ou aquecimento ou geração de energia em caldeira. Então, a gente tem mesmo em áreas que não são do agronegócio, que não sejam apenas para secagem de grãos, você tem um consumo de madeira, especialmente para geração de vapor e energia. E depois você tem hoje ainda outros usos, inclusive usos na indústria têxtil. Vocês estão vendo aí a cadeia onde vocês têm o círculo têxtil. Você tem a produção de uma celulose solúvel, que vem, que é basicamente a matéria-prima básica para a produção de um tecido chamado de viscose, como se fosse uma seda, e é um tecido que é muito utilizado também na área da moda. Só para vocês terem uma ideia, todo o potencial que vai além da indústria de celulose, papel e chapas, que a gente está mais acostumado a ver, ou de madeira, seja madeira serrada, ou madeira minimamente processada, que a gente usa na atividade rural para postes, mourões e outros produtos que a gente usa nas próprias áreas agrícolas, né? Enfim, aí vocês têm todo o potencial da atividade florestal em várias cadeias de valor. Essa é uma figura importante para vocês lembrarem que qualquer atividade florestal ela precisa ser atrelada e muito bem atrelada ao mercado. Ela custa muito caro para implantar em relação à atividade agrícola. Então, 1 hectare, a gente já falou que 1 hectare de floresta plantada de eucaliptos ou de pinos vai custar basicamente R$7.000, em torno de R$7.000 até o final do primeiro ano. Esse é o custo de implantação de uma floresta e manutenção até final do primeiro ano. É um número interessante vocês guardarem. Em torno de R$7.000, esse é um número importante. E esse custo, depois você adiciona mais ou menos por ano, aproximadamente 300 ou 400 dólares por ano de custo adicional. Hoje, o dólar ou o real subvalorizado, isso deve cair para 250 dólares, mais ou menos, por ano
de produção ou de crescimento da floresta até uma rotação de 7 anos, que a gente vai falar um pouquinho sobre isso lá na frente. Até aqui, alguma dúvida, alguma pergunta, pessoal? Então, vamos para mostrar um pouco aquela cadeia, toda aquela cadeia de valor das atividades florestais, ela gera um balanço na balança comercial brasileira, né, ou das exportações, especialmente da balança comercial, só atrelada à atividade florestal de larga escala, principalmente de larga escala, né, as atividades que nós chamamos de florestas industriais, sem pensar as pequenas e médias florestas, ela gera mais ou menos o equivalente a 12, hoje mais ou menos 12 bilhões de dólares por ano na balança comercial, que é um valor relativamente grande para uma cadeia que no Brasil, em relação a outros países, a atividade florestal, ela é importante, mas a gente não tem uma tradição florestal como tem os Estados Unidos, como tem os países nórdicos, que dependem muito da atividade florestal, especialmente os países nórdicos, tinham um histórico de aproximação e dependência das atividades florestais muito mais arraigada historicamente do que nós temos hoje no Brasil. Mas, apesar de tudo isso, a balança é muito positiva e tem crescido a uma taxa de mais ou menos 12% ao ano, que é muito também significativo em relação a outras atividades econômicas que têm sofrido uma retração muito grande, especialmente nos últimos 10 anos. E a atividade florestal não, tem se mantido saudável e estável, com crescimento positivo e significativo. Para onde que vão a esses produtos dessa cadeia, esses 12 bilhões de dólares, mais ou menos? Está todo mundo acompanhando? Alguma dúvida? Alguém não está conseguindo enxergar a minha tela? Alguém tem alguma dúvida? Alguém poderia, de vez em quando, dar uma olhadinha no chat? Se tiver perguntas, façam no chat e alguém pode olhar e fazer a pergunta ou abrir mesmo o microfone para falar. Tá bom, pessoal? Beleza, professor. Nessa cadeia que a gente viu todos os usos da atividade florestal, sejam elas de maior valor agregado, que são principalmente papel, chapas e mesmo outros usos, né? Até de usos menos nobres ou de menor valor agregado, que é o uso basicamente para energia, a maior parte do que a gente exporta está associado a celulose e papel, que vocês estão olhando aí, especialmente papel para Argentina e Chile, que corresponde a 15% basicamente da nossa exportação, que são os dois países que mais compram da América Latina, é 15% daquele volume total. Os Estados Unidos compra um portfólio um pouco maior, ele compra madeira serrada e painéis de madeira. Painéis de madeira, o principal painel que a gente exporta são os MDFs, que são os painéis que nós chamamos de densidade média, são esses que a gente vê nos painéis de cozinha, em alguns tampos de mesa, que é um painel a partir de cavacos de madeira. A madeira é colhida, ela é descascada, picada, e depois esses cavacos, por pressão e por uso de um adesivo, eles são compactados em uma densidade média e viram painéis de densidade média, que são chamados de MDFs. Então, a gente exporta muito isso para os Estados Unidos, exportamos um pouco para a Europa, mas a Europa é principalmente compradora de celulose. E a gente exporta também para os Estados Unidos madeira serrada principalmente de pinos. Um parênteses aqui, a gente
exporta muito pouco madeira tropical, ou seja, madeira nativa e madeira certificada. A gente tem apesar de a gente ter uma produção e ter floresta nativa, a maior parte do que a gente exporta é de floresta plantada. Então, ao contrário do que se apregoa lá fora, o Brasil não é um exportador de madeira tropical. A gente tem problema de uso da terra e a gente está trabalhando para mudar essa atitude, mas a madeira tropical ou madeira de floresta nativa, ela é usada principalmente no Brasil. Ela não é exportada. A gente tem poucos projetos que exportam madeiras tropicais, madeiras da floresta, especialmente da floresta amazônica. O que a gente mais exporta são produtos de florestas plantadas. Então, existe uma crítica infundada e de desconhecimento total do que a gente gera nessa balança comercial vem de algum tipo de floresta nativa, e não é verdade. Outro país que consome, o país que mais consome os nossos produtos, como qualquer outro produto do agronegócio, é a China. A China consome 30% de todas as nossas exportações. E é muito parecido com os outros commodities agrícolas, né, como soja, carne de frango, suíno, especialmente suínos, carne de vaca, que é basicamente o principal destino desses commodities agrícolas, que também é a China. Então, vamos lá. Alguma outra dúvida, pessoal? Aí vocês estão vendo o que a gente chama de área de florestas industriais, que é mais ou menos 8 milhões de hectares. E a gente tem mais 2 milhões de hectares que não são florestas industriais. O que são essas florestas industriais? São florestas que são plantadas ou fomentadas para um uso específico. Então, quando a gente fala ou ouve que alguém está plantando floresta, se ela não está atrelada a um consumo específico, ou ela não está atrelada a um determinado fornecedor, eu vou plantar para celulose, eu vou plantar para chapas, eu vou plantar para carvão, tudo que é plantado com esse fim, que já tem um fim já específico, marcado, são chamadas de florestas industriais. E o restante, né, para completar os 10 milhões de hectares que nós temos de florestas plantadas no Brasil, que são mais ou menos 10 milhões de hectares, são áreas pequenas e médias propriedades que foram plantadas para atender algum tipo de finalidade. E, às vezes, plantadas sem saber para que você está plantando, que é um grande erro, né? Porque se a floresta não tiver sido plantada ou manejada para um determinado fim, dificilmente a gente vai conseguir ou agregar valor ou ter um uso daquela madeira atrelado ao mercado. Então, na próxima aula e nas próximas aulas, a gente vai falar muito sobre a importância de a gente escolher adequadamente o que a gente vai plantar, mas essa escolha não se baseia apenas na aptidão do uso da terra, e sim no mercado. Se a gente não pensar no mercado, e cada vez ainda mais é importante a gente entender o que esse mercado está consumindo. Então, plantar floresta, ao contrário de algumas culturas agrícolas, que a gente planta e o mercado praticamente existe, né? Porque dificilmente você vai plantar soja, ninguém vai comprar soja, vai deixar de comprar, ou só arroz, ou milho. A gente vai ter um comprador, esse comprador, é lógico, está atrelado a alguma política de preço, ou alguma em relação à praça que você está vendendo. Na atividade florestal, se você não pensar bem o que você está fazendo e para quem que você vai querer entregar, você vai ter um ativo florestal que ele vai ser subvalorizado ou que você não vai saber para quem que você vai entregar. E aí vocês estão vendo 2 anos, o de 2017 e 2018, foi basicamente, a gente ficou estável, a gente não cresceu a atividade florestal, que é mais ou menos esses 8 milhões de hectares. O verde escuro são as florestas de eucaliptos,
O verde musgo são os pinos, que é mais ou menos 1.600.000, e as outras florestas aí, que é mais ou menos 600 mil hectares. Outras florestas são acácia manjo no Paraná, teca no Mato Grosso, e algumas outras culturas independentes aí em vários lugares do Brasil. Alguma dúvida, pessoal? Alguma pergunta até aqui? Vocês entenderam a diferença de floresta industrial e o restante, né? Industrial é aquilo que foi plantada para um determinado fim e tem uma determinada utilização muito específica, a partir de, seja de indústrias verticalizadas ou que houve um fomento florestal, alguém que fomentou, muito parecido com o que a gente tem o fomento das grandes traders para fomentar soja, milho, e também fazem fomento, e no nosso caso tem o fomento florestal, muito parecido com o comportamento dessas traders. Alguma dúvida, pessoal? Então, só para fazer uma analogia com a atividade florestal, se alguém for fazer pergunta, por favor, fique à vontade, se não, desligue o microfone se não forem fazer pergunta, por gentileza. Uma outra analogia que eu sempre gosto de fazer com vocês é que a área florestal ocupa uma área praticamente igual à área de cana-de-açúcar, que é mais ou menos 10 milhões de hectares. Os dois grupos de culturas, tanto a cana como as atividades florestais, elas têm basicamente a mesma ocupação do solo, em torno de 10 milhões de hectares. Alguma outra pergunta? Dúvidas? Onde estão as nossas florestas, né? As nossas florestas, vocês estão vendo aí nessa imagem, elas se concentram no Sudeste e alguma coisa distribuída ali na Bahia e algumas outras áreas. O principal estado, ou o estado que tem maior área florestal, é Minas Gerais, seguida de São Paulo, depois Mato Grosso do Sul. E eu vou falar um pouquinho com vocês nos próximos slides sobre essa distribuição espacial. E aí vocês estão vendo que o círculo verde escuro são de eucaliptos, o verde musgo de pinos, e o verde claro são outras espécies. No caso do Mato Grosso, vocês veem que o círculo verde claro e o verde escuro é o mesmo tamanho. O verde claro no Mato Grosso são as florestas de teca, que é onde a gente tem bastante floresta de teca, ou a maior concentração das florestas de teca, que é uma espécie que a gente vai falar aqui também. No Pará, também o que é ocupado com eucaliptos tem outras espécies, e ali a gente tem espécies nativas além da teca. Convém ressaltar aqui dois estados distintos que têm os pinos, ou as espécies de pinos, que são mais abundantes, que é Santa Catarina e Paraná, onde a gente tem uma predominância de áreas de pinos em relação aos eucaliptos. Então, esse é um pouco o panorama que a gente tem da distribuição espacial das florestas no Brasil, daqueles 10 milhões de hectares de florestas plantadas. A gente vai falar um pouquinho agora sobre a importância de florestas e produtividade. Então, não adianta a gente plantar floresta, primeiro, se não souber o mercado, e se essa floresta não for plantada dentro de parâmetros mínimos de manejo e com material genético adequado. Porque não adianta a gente tentar imaginar que florestas com baixa produtividade vão ter um retorno econômico, como muito parecido com qualquer outra cultura brasileira, seja cana-de-açúcar, soja, a gente tem que sempre buscar melhorias de produtividade, e com florestas não é diferente. Aqui que vocês estão olhando, que eu tinha mostrado para vocês,
as áreas com plantios, primeiro com eucaliptos, em vários estados do Brasil. Vocês veem que Minas Gerais tem uma predominância do uso de floresta de eucaliptos para a produção de carvão vegetal industrial, ou seja, grandes siderúrgicas usam o carvão vegetal em fornos imensos para a produção de carvão e produção, usando esse carvão, o ferro gusa, que é uma matéria-prima onde você mistura o minério de ferro mais o carvão vegetal. Ele é um agente óxido redutor, ele não é usado como energia, mas é um agente para redução do minério de ferro e retirada do oxigênio do minério de ferro, e vira, nessa associação do carvão com o minério de ferro, você produz pequenos pelotas de minério de ferro, que é o ferro gusa, que é usado ou na exportação, ou mesmo usado aqui internamente para a produção de aço. Então, Minas Gerais tem um polo importante de atividade de eucaliptos para a produção de carvão vegetal. Não para churrasco, que é uma área, que é uma produção muito pequena, porque não tem um consumo industrial, mas carvão vegetal. É o mesmo carvão do churrasco, só que ele é produzido em larga escala, em fornos imensos. Então, Minas Gerais é o estado com maior área de eucalipto, seguido por São Paulo e Mato Grosso do Sul. São Paulo e Mato Grosso do Sul, a produção de eucaliptos é usada principalmente para a produção de celulose e também de chapas. Mato Grosso é 100% de celulose. A gente tem duas fábricas muito grandes perto da região de Três Lagoas, no Mato Grosso do Sul, que são grandes fábricas que consomem eucaliptos para a produção de celulose. Alguma dúvida até aqui? A Bahia tem 11%, é o segundo estado, na verdade, o quarto estado de eucaliptos, por conta da produção de eucaliptos para celulose. Interessante a gente falar que no município de Luiz Antônio, onde você tem um polo de soja, um polo agrícola importante, uma nova área agrícola ali que começou há basicamente uns 15 anos, ali você tem também uma pequena produção de floresta utilizada para madeira como energia, para secagem de grãos. Então, você tem uma demanda ali também, mas não é tão grande quanto você tem no litoral da Bahia, por conta da presença de duas grandes fábricas de celulose que você tem no litoral da Bahia, especialmente na divisa com o Espírito Santo. Então, a Bahia tem um polo também de celulose importante no Brasil. Pinos, a gente já falou, os pinos estão concentrados principalmente no Paraná e Santa Catarina, que são essas curvas que vocês estão vendo aí, essas linhas em roxo e em amarelo meio terra, que é o estado de Santa Catarina. Então, o Paraná tem 42% e o restante está em Santa Catarina e um pouco no Rio Grande do Sul. E em São Paulo, a gente tem pinos, e esse pinos em São Paulo também é usado na produção de um produto florestal não madeireiro importante, que são as resinas. E a gente vai falar um pouquinho sobre resina, que é o principal produto florestal não madeireiro vindo do pinos, que além da produção de madeira, de pinos, você tem a produção de resinas. E essas resinas são importantes para a produção de tintas, usadas em química fina, e em outros produtos, em substituição a produtos derivados de petróleo também, tem essa resina, resina e é um conjunto, né, genérico de gomas ou produtos extraídos da madeira, né, ou produzidos a partir do que nós chamamos de placas que você limpa, a gente vai falar sobre isso em uma aula específica. Você faz pequenos cortes, você já deve ter visto isso, muito parecido com o que a gente tem em seringueira. Você faz pequenos cortes no tronco e você extrai essa resina. Essa resina é usada muito na indústria química, a partir de plantios de pinos também, e além da madeira serrada de pinos, que é muito importante.
Alguma dúvida, pessoal? Até aqui? Podemos seguir? Alguma dúvida? Aí, aonde que essa madeira, para onde que ela vai, né? Para quem que, desses 8 milhões de hectares, que são essas florestas industriais, eu estou falando aqui de floresta industrial, porque essas estatísticas estão atreladas a esses 8 milhões de hectares dessas florestas industriais que eu já mencionei para vocês. Esses 8 milhões de hectares, 36% dessa madeira é usada em celulose e papel. Então, a gente tem que produzir celulose primeiro, e depois você produz papel. Você usa isso para outros usos, aí que falam de produtores independentes. O que são produtores independentes? São pequenas indústrias que fomentam e produzem a sua própria madeira. Você tem siderurgia e carvão, pisos laminados, fundos de investimento, que são 10%, madeira serrada apenas 4%, e outros usos. E esses produtores independentes são, por exemplo, quando a Cargill, a Bunge, o ADM mesmo, produz floresta, ou plantam floresta, por exemplo, para a produção de madeira para energia. São exemplos de produtores independentes, ou próprias cooperativas que acabam plantando para usos específicos. Em relação ao resto do mundo, né, só agora para dando um zoom, saindo do Brasil e olhando o resto do mundo, em termos de competitividade, as florestas brasileiras são muito superiores em termos de produtividade em relação às outras florestas do resto do mundo. O que está um pouquinho mais perto da gente é a China, enquanto que a produtividade média, se vocês olharem esse gráfico, né, você tem... vamos olhar só os gráficos, o gráfico de colunas. O gráfico de colunas tem duas cores, a cor verde escura são os eucaliptos e a verde mais musgo são os pinos, e tem esse gráfico de linhas aí, que está associado com a rotação. Depois eu vou falar um pouquinho para vocês sobre o que significa rotação. Mas se vocês olharem, na abscissa são os países, né, no eixo X são os países, e no eixo Y, a ordenada, é a produtividade. É a medida de produtividade das florestas. A medida de produtividade das florestas, ela é dada em metros cúbicos por hectare por ano. É quanto que uma floresta cresce por ano. Ou seja, ela acumula de biomassa ano a ano, independente da sua rotação. A rotação é o ciclo que a gente corta a floresta. Se vocês olharem ali, a rotação do eucaliptus, ele está um pouco abaixo ali, essa figura não está muito clara, mas ele está acima, a rotação dos eucaliptos, a média brasileira é em torno de 6 anos. Ali parece que ele está em 5 anos, mas ele é em torno de 6 anos. E os pinos, a rotação, o regime de manejo, de corte, é em torno de 10 anos. Essa figura é importante, né, porque está mostrando que o Brasil produz mais por hectare e tem uma rotação mais curta, ou seja, a gente corta, com exceção de alguns lugares de pinos, a gente corta mais cedo que alguns outros países. Se vocês olharem os países escandinavos, eles cortam rotação de 35 anos, enquanto que o Brasil, tanto em pinos quanto eucaliptos, corta a floresta bem relativamente antes que os outros países, ou seja, a nossa floresta, no regime de manejo que a gente tem, ela está madura mais cedo que em relação aos outros países. E tem uma produtividade maior. Então, esses são parte dos fatores que estão associados com a nossa competitividade do setor florestal brasileiro em relação aos outros países. Vocês estão entendendo essa figura, gente? Alguém tem alguma dúvida do que significa rotação e qual a unidade de produtividade das florestas? Alguma pergunta? Se tiver no chat, alguém pode falar, ou se não, pode perguntar. Professor, e custo? Então, eu falei para vocês que o custo,
o custo de 1 hectare da floresta brasileira é em torno de R$ 7.000, né? Então, em torno de 7 mil reais. Pois não. Em relação aos outros países, a gente tem vantagem em relação ao custo? Sim, a maior parte... esse é um tipo de um número que está associado muito com a rotação. Então, se o custo de implantação de floresta do Brasil, ele é muito parecido com os custos de implantação de florestas na África e na China, quando comparado com o mesmo nível tecnológico, ou seja, o mesmo grau de investimento do ponto de vista de tecnologias de manejo, produção de mudas, especialmente clonais, e a condução dessa floresta. Então, de modo geral, hoje a gente está com o dólar super apreciado, né? Então, se a gente imaginar R$ 7.000 dividido por $1 hoje de R$ 5, nós estamos falando que uma floresta nossa, no primeiro ano, custa $1.400. Pelo menos $1.400, mais $250 por ano, ou $200 por ano, que daria mais $1.000 ao longo do restante, em torno de $200 hoje. Então, a gente estaria falando de uma floresta que vai custar mais ou menos $2.500 no final da sua rotação. Ou seja, floresta de eucaliptos, $2.500, e no caso de pinos, você tem um custo de implantação um pouco maior e mais alguns anos adicionais. O que faz a diferença não é o custo da implantação, e sim o ciclo. Como a gente corta mais cedo e ela está produtiva, e ela foi muito produtiva num menor espaço de tempo, a gente consegue antecipar o fluxo de caixa dessa floresta de vários anos e diminuir o custo de manutenção dessa floresta, porque a gente cortou mais cedo. Então, a gente se torna muito competitivo em relação aos outros países. Não sei se ficou claro. Então, só para lembrar, o nosso custo inicial de implantação é em torno de $1.500 hoje. Em torno de $1.500 significa a implantação mais um ano de manutenção e mais $1.000 até o fim do ciclo, em torno do sexto ano, em torno de 6 anos. A gente tem um custo da nossa floresta de pouquinho menos de $2.500. Com a situação do dólar agora, complicou um pouco, mas está mais ou menos dentro do que a gente tem uma estimativa, que é em torno de R$ 12.500, ou 13.000, até às vezes R$ 14.000, uma floresta pronta, madura para ser colhida. Aí, dependendo se você vai colher no sexto ano ou sétimo ano de eucaliptos, ou no 10º ano para pinos. Ficou claro, pessoal? Alguém tem dúvida? Não sei se eu respondi. Professor, Pois não. Por que o nosso ciclo consegue ser um pouco menor do que os outros países? Então, pela própria analogia, fazendo uma analogia com culturas agrícolas, às vezes a gente consegue ter quase 3 ciclos aqui, ou 3 culturas no mesmo solo, né? A gente vai falar bastante sobre isso nas próximas aulas, mas a gente praticamente está usando as mesmas condições de uma agricultura nas florestas, ou seja, a gente tem manejado fertilização adequadamente, feito calagem, usando materiais genéticos melhorados, e com o fator de clima e temperatura interessantes do nosso lado, a gente consegue ser bem produtivo e antecipar a rotação. Então, a gente tem clima, a gente tem precipitação e estamos colocando tecnologia. Então, a gente conseguiu ter produtividades que são as mais altas do mundo, né? Parecido com o que a gente está vendo, inclusive, na soja, né? A soja hoje brasileira não deixa nada a desejar de produtividade,
que os melhores, ou as áreas muito produtivas nos Estados Unidos ou no Canadá, ou mesmo na Europa. Mas a soja tem uma janela de tempo muito curta. No caso de floresta, a gente tem aí o ano todo, ela está crescendo praticamente, exceto em alguns estados de temperaturas mais baixas, mas a gente consegue ter produtividade ou ter crescimentos anuais em metros cúbicos por hectare ano muito superiores à média dos outros países. Ficou claro, pessoal? Sim, muito obrigado, professor. É isso. Então, aí, só para parte da resposta, né, da pergunta de vocês, a gente atingiu uma produtividade, a gente vai falar sobre isso, produtividade muito interessante no Brasil, em parte de a gente ter acelerado os programas de seleção de material genético e de clonagem de melhores matrizes. Hoje, praticamente 95% dos plantios de eucaliptos são florestas clonais muito produtivas e que se tornou, talvez, um dos fatores importantes da nossa competitividade. E aí, um pouco da evolução da nossa produtividade, usando o mesmo intervalo de tempo de 2012 a 2018. Então, vocês estão vendo a média da produtividade de eucaliptos, que é em torno de 36 metros cúbicos por hectare ano, e as de pinos, 30 metros cúbicos por hectare ano, que é a unidade que vocês veem no eixo Y. No eixo Y é a produtividade. Quanto que uma floresta cresce por ano? Então, ela cresce 35 metros cúbicos de madeira. Depois a gente vai ter uma aula sobre isso, que é basicamente madeira que você corta, empilha e você mede em metro cúbico, você não mede por peso, a unidade não é peso, apesar de já ter uma tendência de algumas empresas agregarem esse fator peso, especialmente se você comprar cavaco, ou seja, agregar a densidade, né? A gente vai falar um pouquinho sobre isso nas próximas aulas, porque aí é independente da densidade da madeira, o peso da madeira, está associado só com o volume da madeira. Na cana-de-açúcar, não, vocês sabem bem, o preço da cana-de-açúcar paga pelo produtor, ele está associado à tonelagem mais o teor de açúcar, né, que é a ATR, é uma fórmula que concilia peso e a qualidade dessa cana. Na área florestal, a gente ainda usa o parâmetro metro cúbico, volume. Mas já tem algumas tentativas de empresas, especialmente que usam madeira para energia ou mesmo para celulose, de começarem a levar em conta a densidade da madeira, ou seja, o peso da madeira, que é aquilo que dá o rendimento na indústria, o peso e não apenas o volume. Tá claro, pessoal? Esse gráfico, só para ressaltar, mostra que as florestas de eucaliptos, e parte disso responde porque os eucaliptos são mais plantados no Brasil, inclusive. Eles são mais produtivos, o ciclo de rotação é mais curto, e eles têm uma gama, a gente vai falar sobre isso nas próximas aulas, eles têm uma possibilidade de uso muito maior do que as florestas de pinos. Florestas de pinos têm um portfólio de uso dessa madeira menor do que as florestas de eucaliptos. Onde estão os principais consumidores dessa madeira? A gente lembra lá atrás, num dos slides, que o setor de celulose e papel, ele corresponde a 34%, 35% do consumo total da madeira brasileira. E o que está em esse amarelo, meio laranja, são as indústrias de celulose. A gente tem aí, vocês podem olhar, deve ter 20 indústrias grandes de celulose no Brasil e milhares de indústrias de papel. Então, essa indústria de papel é abastecida a partir da celulose produzida nesses círculos, né? Apesar de que quase 60% de toda a celulose do Brasil é exportada. Então, a celulose é exportada e também abastece
essas fábricas, pequenas e médias fábricas de papel. De qualquer tipo de papel, pode ser papel para impressão, papel para fotocópia, papel para uso em alimento, papel para embalagem, e aí nós estamos falando em milhares de médias e pequenas e até poucas grandes fábricas de papel que produzem, estão distribuídas no Brasil todo. Aí. Outro uso da madeira, né, que é um uso importante, que a gente já falou, que são dos painéis de madeira, especialmente MDFs, chapas, aglomerados, compensados, estão concentrados no Sudeste e na região Sul. Essas fábricas começaram a ser desenvolvidas no Brasil, especialmente a partir do uso de madeira de pinos, depois que elas começaram a usar madeira de eucaliptos, porque até então a gente não tinha know-how para usar madeira de eucaliptos nessas chapas. E o Brasil foi muito pioneiro no uso da madeira de eucaliptos nessas chapas. São as chapas ou painéis de madeira. Eu queria que agora vocês entrassem no Google Classroom e olhassem as duas perguntas para que vocês pudessem responder agora. A gente está terminando aqui a nossa conversa. Alguém tem dúvida? Alguém não consegue entrar no Google Classroom? Eu vou sair dessa tela e vou entrar no... Vou compartilhar o Classroom com vocês para vocês olharem. Alguém tem dúvida, pessoal? Até aqui? E a gente está caminhando aí para terminar a nossa aula, como prometido, dentro do horário que a gente estava conversando. Ô, professor. Pois não. Eu queria saber como que é o mercado de madeira nobre no país, o mogno africano, se a gente importa bastante ou se tem uma produção boa aqui. A sua pergunta, Vitor, né? Isso. Então, Vitor, é o seguinte, essas madeiras que são plantadas e sempre tem um certo grau de modismo aí de algumas espécies, teca, hoje mogno africano e alguns outros plantios, eu não tenho, a gente não tem no Brasil estatísticas significativas e série de dados que comprovem ou que mostrem, eu diria, primeiro, a produtividade versus o investimento nessas florestas, aí, usando seu exemplo de mogno africano, em relação às culturas que a gente já conhece como eucaliptos. Então, eu não consigo te dizer se ele é mais ou menos rentável em relação à rotação que que estão se preconizando que ele possa ter. É que isso é muito relativamente recente no Brasil, e então eu não tenho estatísticas para dizer para você que esse é um mercado que vai crescer, ou esse é um mercado interessante. O que eu tenho ouvido falar e visto no campo, são expectativas, às vezes, não atendidas. O pessoal ainda não sabe manejar adequadamente, ou não faz um manejo na implantação, ou com espaçamento, pensando em madeira para serraria, né? Porque madeira para serraria gera uma madeira de maior valor agregado. E para produzir tanto teca, quanto mogno, quanto pinos ou eucaliptos de madeira de serraria, você precisaria ter um manejo dessa floresta desde o começo, pensando em alto valor agregado e, portanto, essa madeira que se chama de nobre. Para mim, madeira nobre é a madeira que foi manejada para ser produzida em rotação mais longa e com maior valor agregado, principalmente agregando 3 ou 4 vezes o valor da madeira que não foi manejada para esse tipo de fim. Do ponto de vista do mogno, eu acho ainda que existe muita dúvida e a gente não tem ainda dados suficientes para dizer que ele é muito melhor se eu estivesse manejando uma madeira de pinos ou de eucaliptos para o mesmo fim. O problema é que a gente não planta as florestas de pinos ou de eucaliptos
com o mesmo intuito se a gente plantasse de mogno. Não estou dizendo que mogno não possa trazer um retorno econômico, mas até o momento a gente não tem dados de série históricas aí mostrando que ele é muito melhor em relação a eu plantar pinos ou eucaliptos ou mesmo alguma outra espécie com regime de rotação mais longo e com manejo mais adequado para a produção de madeira. Não sei se eu te respondi e te esclareci. Sim, sim. É que eu vi bastante coisa na internet falando sobre ele, aí eu fiquei curioso. Mas beleza. Tá bom? Incentivando, né? Mas aí você falou histórico agora. Pessoal, vocês estão entrando aí, conseguiram entrar no Google Classroom de vocês aí? E responder as perguntas, são 2 perguntas. São as atividades que tem aí, fatores de competitividade e mercados florestais. Conseguiram ver, gente? Sim, professor. São perguntas de teste aí de múltipla escolha, muito simples. E eu pediria que vocês todos aí respondessem, tá? Eu vou mandar o link para vocês aqui. Alguns estão me perguntando o link do Classroom. Eu vou mandar o link para vocês. Ô, professor, Entre nesse código aí que tem aí nesse linkzinho aí. Pois não. sobre a quantidade de área plantada em Minas, qual seria o motivo deles? Fale um pouquinho, o microfone está um pouquinho alto, pode falar de novo, por favor? Em relação à quantidade de área de madeira em Minas, qual que seria um dos motivos, além de industrial e tudo mais? Então, Minas Gerais, além de ser um estado maior que o estado de São Paulo, que vocês sabem, territorialmente, ele tem uma atividade siderúrgica muito importante. E a siderurgia brasileira, ao contrário da siderurgia na China, a siderurgia na China, para a produção do aço, ela usa o carvão mineral como um óxido redutor do minério de ferro. O minério de ferro ele tem muito oxigênio e ele precisa ser retirado quando você produz o aço. Já as siderúrgicas brasileiras, e por isso que a gente chama que o aço brasileiro tem uma pegada de carbono melhor ou menor em relação ao aço do restante do mundo, né? O Brasil é o principal país que produz carvão vegetal para fins industriais, usados na siderurgia. Então, apesar de Minas ter uma fábrica de celulose, o estado de Minas tem uma única fábrica bem grande de celulose, é uma celulose de um investimento japonês, que é chamado Cenibra, né, que é uma celulose nipo brasileira, um investimento voltado especialmente para exportação, 100% para exportação para o mercado japonês. O principal uso da floresta em Minas Gerais é usado, tem fins de produção de carvão vegetal usado na siderurgia. Tá claro, pessoal? Respondi. Eu não sei agora. Sim. É o Carlos, né? Isso. Então é isso, Carlos. O principal uso da madeira de eucaliptos em Minas é para siderurgia, tem um pouco para celulose, mas o principal uso dessa área que é maior em Minas Gerais é para siderurgia, carvão vegetal mesmo,
para fins de produção de aço. Pessoal, conseguiram responder? Todo mundo viu o link? Alguma dúvida? Professor, Pois não. você disse que aqui no Brasil a gente tem clima, precipitação e estamos implantando tecnologia. Que tipo de tecnologia a gente está implantando hoje nas florestas que estão dando mais resultado? Então, a gente vai falar um pouco sobre isso nas próximas aulas, mas basicamente a gente começou a usar há mais de praticamente 20 anos cultivo mínimo. Então, a gente tem usado o cultivo mínimo também em floresta. A gente não usava muito capina mecânica. A gente começou nos últimos 25 anos, 30 anos, com o desenvolvimento específico de alguns herbicidas. Então, por exemplo, um dos herbicidas pré-emergentes mais testados e utilizados no Brasil, a primeira vez que ele foi utilizado foi em floresta plantada. Por exemplo, o GOL, que é um herbicida pré-emergente da própria Monsanto, os primeiros ensaios de pré-emergência foram feitos em florestas de eucaliptos. Aí depois, a gente, só para vocês terem uma ideia, quando eu entrei na Exalc, os docentes que trabalhavam com florestas diziam que florestas não respondiam a gessagem ou calagem. Isso foi derrubado por terra, e é lógico que floresta pode responder, floresta plantada pode responder à calagem, a melhores manejos da fertilização ou de fertilidade. Então, isso é parte um pouco dessa equação da produtividade. Além disso, a gente começou a fazer em larga escala clonagem de materiais genéticos de altíssima produtividade. Então, esse é um pouco dessa equação das tecnologias que vão desde cultivo mínimo. Primeiro, acho que o primeiro, talvez o fator mais relevante, um dos mais relevantes, que está associado com o manejo, foi o uso da clonagem em larga escala de matrizes superiores de eucaliptos. E no caso de pinos, de seleção de material genético também. A gente não tem clonagem em pinos ainda, estamos começando em escala experimental. A gente tem clonagem em teca, mas basicamente é o uso adequado de material genético, seguido de manejo de fertilização adequada, mato competição, controle de formiga, que é um dos principais problemas que a gente tem, que a gente vai falar, e o zoneamento adequado do material genético para cada região e para cada uso. Então, esse é um pouco do conjunto do pacote tecnológico que a gente tem. Espero ter respondido aí. Professor, a Luísa fez uma pergunta lá no chat. Vamos lá. Professor, se quiser que eu fale aqui. Pode falar, Luísa. Eu sei que você falou que faltam estatísticas, né, para saber, assim, pessoas que plantam, que não seja eucaliptos e pinos, mas você sabe se tem algum tipo de iniciativa ou interesse de alguma empresa ou produtor para fazer florestas plantadas de nativas? Então, Luísa, tem várias iniciativas, elas são, infelizmente eu não abordei isso aqui, eu posso trazer alguma informação para vocês nas próximas aulas, que é importante também não negligenciar, mas como o foco hoje foi um pouco do contexto mais de florestas industriais. A gente tem, em várias regiões do Brasil, ensaios e pequenos projetos com nativas. Eu vou trazer para vocês algumas estatísticas atualizadas em relação às nativas. A gente tem um serviço florestal brasileiro que basicamente é independente, na verdade ele estava ligado ao Ministério do Meio Ambiente, hoje está ligado ao Ministério da Agricultura. Ele tem um pouco dessas estatísticas dos plantios com nativas. E cada região tem a sua particularidade. Então, você tem na Amazônia alguns exemplos de nativas, especialmente de florestas de rápido crescimento com nativas, que são utilizados para laminados, que é uma espécie importante, que é o paricá,
que é o Schizolobium amazônico, que é uma espécie potencial muito importante. Ele é parecido com o guapuruvu que a gente tem na Mata Atlântica, que se vocês olharem aí, quando saem de Piracicaba para São Paulo, no lado da Bandeirantes Nova, ali tem aquelas árvores mais que parecem um chapéu ali, tem uma frutificação, uma floração amarela, ou na Mata Atlântica também, elas são espécies pioneiras de rápido crescimento. É uma espécie afim dessa daí, só que ocorre na Amazônia, elas crescem muito rápido. Então, isso tem sido utilizado na Amazônia para usar em plantios de laminados, depois eu vou falar o que que é. Você tem os plantios de algumas nativas no Paraná, especialmente para energia, que é a Bracatinga. Você tem algumas coisas de consorciação com açaí, com palmito, algumas espécies no Mato Grosso, alguns experimentos de sistemas agroflorestais com freijó, mais paricá, algumas palmeiras, e algumas tentativas de restauração de florestas nativas, com plantios de nativas para uso de médio e longa duração de rotações mais longas, tá? Eu vou tentar trazer na próxima aula uma estatística, alguns quadros com algumas estatísticas que reflitam um pouco disso, mas são áreas bem menores e pequenas, tanto do ponto de vista de escala, quanto do ponto de vista de distribuição no Brasil. Espero ter respondido, Luísa. E tem várias razões que explicam isso, né? A principal razão é o próprio regime de rotação e a baixa taxa de retorno, né? Ou seja, a maior parte dos produtores rurais já não tem capital para fazer uma atividade florestal e infelizmente, essas linhas de pesquisa e de fomento são muito menos incentivadas que as tradicionais das florestas industriais de pinos e eucaliptos, tá? Espero ter respondido, Luísa, né? Entendi, tá certo. Obrigada, professor. Eu que agradeço. Todo mundo respondeu as perguntas aí, pessoal? No Google Forms aí, no Classroom, alguém tem dúvida do que vocês responderam, do que vocês acharam? Nós estamos terminando a aula, tá? Professor, eu tenho uma dúvida em relação ao uso da madeira. Pois Qual que é não? a diferença para uso de celulose e carvão? Pois não, fale de novo. Qual que é a destinação da madeira em relação, tipo assim, a escolher se é para celulose ou para carvão vegetal? Em relação a ciclo, qualidade, não sei. Tá associado com densidade. Madeiras que são usadas para carvão vegetal, elas são madeiras mais duras, mais pesadas. Então, a escolha do carvão vegetal, da madeira, da espécie para carvão vegetal, eu tenho que usar uma madeira que tem uma densidade maior, ou seja, tem um poder calorífico maior do que as espécies que são usadas para celulose, que são espécies de densidade intermediárias. Então, são espécies, de modo geral, distintas. Eu digo de modo geral porque tem clones que podem ser usados para uso múltiplo, que aí é o uso da madeira com mais de uma opção, né? Você poderia usar para carvão e para celulose. Mas, de modo geral, quem planta para carvão, essa madeira para carvão não pode ser utilizada para celulose porque ela é mais dura, ela é mais densa e dificulta o cozimento numa atividade florestal. Respondi, eu não sei, agora eu perdi quem que respondeu, quem perguntou, mas espero ter respondido. Sim, muito obrigado. Eu que agradeço. Gente, alguma outra dúvida? Só dentro dessa linha que a Luísa perguntou, eu vou compartilhar aqui a tela de volta, só para a gente encerrar a aula. E só um minutinho, voltando aqui. Vocês estão vendo a tela, não? Aqui não apareceu. Só Também não, professor. Só um minutinho.
Aqui tá. Um minutinho, pessoal. Só para eu voltar aqui com vocês, eu estou terminando aqui, só vou passar o... Estão vendo a tela ou não? Ainda não, senhor. Tá. Tem que sair daqui só um minutinho. Só um minuto. Que eu perdi o PowerPoint, escondeu aqui. Essa aula, de novo, ela está sendo gravada e a gente vai deixar disponível. Eu vou atualizar o link porque ela ficou um pouco mais direta, um pouco mais objetiva. E vou passar para vocês, vou atualizar o link que eu tinha disponibilizado. Eu vou deixar essa aula de agora disponível, tá? Estão vendo agora aí a tela, pessoal? Sim, agora deu. Deixa eu tentar passar isso aqui um pouco mais de resolução. Melhorou, pessoal? Estão vendo? Sim, sim. Parte da pergunta da Luísa, uma das explicações de a gente não ter tantas florestas nativas plantadas ou usadas para além da restauração, né? Porque sempre a restauração é olhada de uma ótica de passivo, mas não como ativo. A restauração deve ser uma atividade que deve gerar uma receita. Ao meu ver e o meu lado profissional, eu acho que a restauração florestal não deve ser utilizada apenas para responder a um passivo e sim gerar receita para o agricultor. E parte disso é que a gente não tinha muita floresta, recursos, diria, de fomento e de investimento a preços atrativos para você poder investir em floresta. Ou seja, a floresta custa caro investir, o investimento inicial é elevado, a maturação é longa, e a gente não tinha muitos instrumentos econômicos, igual que a gente tem em créditos agrícolas, para a atividade florestal. E aí tem agora, hoje, alguns instrumentos que são ainda insignificantes em função de áreas, e aí tem o tamanho do que a gente tem hoje, dos plantios florestais, até as escalas, né? Então, tem aí os fundos, que são até 1.900 hectares, mas eles são difíceis, às vezes, de serem acessados, porque os próprios bancos não sabem que eles existem, infelizmente. Eles existem, mas os bancos não sabem como disponibilizar esse dinheiro. A gente tem vários canais novos que estão sendo utilizados hoje, até projetos em fundos de investimento, fundos de reposição florestal, até fundos de carbono em pequena escala. Os TIMOS, que são Timber Investment, são TIMOS, significa TIMOS aí dos outros mecanismos, são investimentos em fundos florestais que compram madeira. Então, hoje você tem uma nova paisagem no Brasil um pouco diferente do que a gente tinha nos últimos anos. Então, você tem um pouco de aptidão de investidores em tomarem dinheiro para fazer plantios diferentes do que sejam apenas de celulose, papel ou de pinos e eucaliptos, mas ainda é muito pequeno em relação à maior parte das outras culturas, né, de pinos e eucaliptos. E só para refletir um pouco,
Vocês estão vendo um pouco aí o que a gente ocupa de área agrícola no Brasil, e dentro dessa área tem as áreas, se você colocar mais 10 milhões de hectares de floresta de pinos e eucaliptos, nós temos mais em torno de 85 milhões de hectares com floresta agrícola, 10 milhões de floresta de eucaliptos, que é basicamente metade, pelo menos metade de toda a área agrícola dos Estados Unidos. Então, o Brasil consegue ser um ator super importante na área florestal e agrícola, ocupando uma área menor que 50% da área agrícola americana. Ou seja, a gente vai continuar sendo muito competitivo nos próximos anos, e só para encerrar, o papel de vocês vai ser fundamental nessa transição, especialmente nessa transição que a gente vai enfrentar nos próximos anos, né? Eu sempre falava que a gente tinha uma transição distinta, agora com o momento que a gente está vivendo, os desafios vão ser maiores, e eu espero que vocês façam parte desse processo de mudança do que nós vamos precisar muito de vocês, como sendo esses novos atores que vão estar entrando nesse mercado de trabalho tão conturbado e tão desafiador nos próximos anos. Eu queria encerrar por aqui e perguntar para vocês se vocês têm alguma dúvida, alguma pergunta, ou que vocês queiram falar alguma coisa. Se essa aula, a gente vai focar na aula de no máximo 1h30, a gente está chegando perto do limite, 15:45 era mais ou menos 1h30, de ver se vocês estão adequados ou estão basicamente alinhados com essa aula. Alguma dúvida, alguma coisa que vocês queriam falar? Deixo o microfone aberto aí por alguns minutinhos. Obrigado a participação de todos, e deixo o microfone aberto para vocês aí. Se alguém quiser falar, ou alguém ainda estiver aí ouvindo, né? Como é que acharam essa aula de hoje em relação às outras aulas, em relação ao conteúdo? Vocês estão conseguiram acompanhar? Alguma dúvida? Alguma consideração? Professor, queria só elogiar, achei muito bom os seus slides. Achei muito boa a sua aula, professor, parabéns. Eu que agradeço e espero que a gente possa estar se desafiando. Essa é uma aula que eu preparei especialmente para fazer online, eu estou mudando todos os slides, por isso que no próprio Stoa tem uns slides mais não adequados para apresentação visual, e a gente está se esforçando, eu acho que vocês também. Estou à disposição, se tiver dúvidas, sugestões, espero que vocês consigam aí manterem os altos espíritos aí de high spirits e motivação, porque a gente vai estar enfrentando cada vez mais desafios, e parece que eles vão ser mais longos do que a gente imagina, e espero que a gente consiga logo superar um pouco esses nossos problemas, angústias e momentos que a gente está vivendo. Obrigado a todos, e estou à disposição do que vocês precisarem aí, por e-mail e qualquer outra forma de comunicar com vocês. Um abraço a todos, um ótimo fim de semana, e até mais, gente.